Quando a gente foi para o patrocínio pela primeira vez, se não me falha a memória, 2 dias a gente já foi notificado, falando que a gente estava usando a marca de forma indevida. Nesse início a gente teve essa falta de acompanhamento, de um especialista, de uma estratégia de marca, tanto que quando a gente foi notificado, a gente decidiu que na próxima vez a gente não iria continuar e a gente ia contratar um especialista, né, para que pudesse dar esse norte para nós, né, para que a gente pudesse essa clareza maior, na verdade, né? Fazer da forma certa. Carregamos um propósito que vai além do lucro, marcar histórias de empreendedores que desejam construir um legado, uma marca de valor, capaz de transformar não apenas a própria história, mas também a vida de quem acredita em seu propósito, sua família, seus colaboradores e aos clientes a quem ele serve. Existem 2 tipos de empresários, os que são vencidos pela crise e os que usam a crise para se reposicionar. Há 3 anos, Márcio e Josi enfrentaram um dos momentos mais delicados da sua trajetória. Uma notificação jurídica de patente colocou em risco tudo o que eles haviam construído durante anos. Eles tinham pouco tempo, pouca margem para erro e uma decisão estratégica de marca a tomar: mudar tudo. O que você vai assistir agora não é apenas um case de sucesso. É a prova de que quando existe direção, o caos se torna um impulso para o seu crescimento. E a ápice foi meio que sem pensar. A gente, na verdade, Jô teve a ideia, a gente já começou a fazer, criamos CNPJ, fizemos marca, fizemos tudo, mas não pesquisamos, né? A gente não fez as pesquisas de no registro INPI, de marca, né? Registro, INPI, etc. Quando a gente foi para o patrocínio pela primeira vez, se não me falha a memória, 2 dias a gente já foi notificado, falando que a gente estava usando a marca de forma indevida, e foi quando a gente parou para pensar o que a gente faria, né? Para onde a gente iria, se a gente continuaria ou não usando. Inclusive a gente já tinha tudo, site, cartão, caderno, a gente tinha tudo da marca pronto. Nesse início a gente teve essa falta de acompanhamento, de um especialista, de uma estratégia de marca, tanto que quando a gente foi notificado, a gente decidiu que na próxima vez a gente não iria continuar e a gente ia contratar um especialista, né, para que pudesse dar esse norte para nós, né, para que a gente pudesse essa clareza maior, na verdade, né? Fazer da forma certa. De quando a gente criou a marca até chegar nesse momento da gente ir para as redes sociais, ir para o Google, etc., foi quase 1 ano. Então, né, a gente já tinha tudo pronto, nossos clientes já nos conheciam como Ápice, então sim, teve muita insegurança, foi um momento meio que crítico assim, da gente falando para isso, porque era a 2ª vez em menos de 2 anos que eu estava mudando de nome, né? Porque eu tinha outra corretora com esse sócio que a gente teve esse problema, mas era a 2ª vez que eu estava trocando de nome. Então isso para a gente foi bem complicado, porque a gente tinha que notificar os nossos clientes mais uma vez que a gente teria que mudar de nome de novo. Houve um apego, sim, né? Porque a gente tinha um apego grande na marca, mas nós sabíamos que era necessário essa mudança. Então, assim, não houve medo, houve-se maturidade para a gente entender que aquilo ali era uma oportunidade para a gente crescer, para mudar a marca. Então, assim, a gente sabe que marca não é só um nome, né? Marca é um propósito, é um posicionamento, é um legado. Quando o Márcio e a Josi me procuraram, eles tinham um grande desafio, que era de não somente criar ali um logo, era de reconstruir todo um posicionamento de marca. Iniciando ali pela construção de um nome novo e, consequentemente, toda uma identidade nova de marca, né? E com isso foi um desafio que precisou deles se envolverem muito no projeto e a gente alinhar as ideias, alinhar a visão de longo prazo que eles queriam ter para a marca. O primeiro problema que a gente teve, né, que a gente entendeu que a gente fez de uma forma amadora e que isso trouxe muitas consequências ruins para o processo. E quando a gente decidiu mudar, a gente fez todo um estudo de arquétipo, de pessoa, o arquétipo da Jo, o meu, o da Aldar, né, no caso que ainda não tinha nome, mas da empresa, né? E a gente chegou a uma conclusão e foi muito legal que os 3 arquétipos deram de cuidadores e que tem tudo a ver com o nosso negócio, né? Então a gente decidiu fazer esse estudo inclusive antes, para que a gente
fosse mais assertivo, inclusive na escolha de nome, etc. Se fosse só a mudança de nome, seria muito simples, né? Mas nós entendemos que seria uma oportunidade para crescer cada vez mais, tanto a nossa empresa quanto o pessoal. Então foi uma oportunidade muito bacana que surgiu pra gente, na verdade. A gente tinha uma amizade em comum de um grande amigo nosso que já tinha feito um trabalho com o Rafa e, consequentemente, eu já conheci um pouco do trabalho, comecei a buscar, a pesquisar mais. Foi quando a gente marcou a reunião e eu já vi que no primeiro momento já era completamente diferente. O briefing já era diferente, a gente tinha muita certeza do que a gente queria, a gente sabia que a gente queria um nome forte, que a gente queria um nome com propósito, mas a gente não sabia como fazer. E por ter essa afinidade dos amigos em comum, eu conversei com esse cara e ele falou, pô, pode ir lá, você vai ser muito bem atendido. O que mais nos surpreendeu foi a forma, a clareza que nos trouxe para aquele nome. Não só um nome bonito, mas forte, mas com muita estratégia para a gente poder usá-la futuramente. A metodologia do Rafa nos conduziu muito bem para esse processo. Então, foi um dos motivos de escolhermos aí a RR Brand, escolher o Rafa Roosevelt. Quando vocês ouviram o nome Aldar pela primeira vez, o que vocês sentiram? Bom, na verdade, nós sentimos um certo desconforto, porque nós tínhamos muito apego na ápice. Então, quando chegou ao Aldar, nós começamos, e agora? Foi aquele início de namoro, sabe? E aí, depois, com o tempo, nós começamos, então, a entender o conceito, entender o porquê. O nome Aldar, que é um nome muito forte, não é só um nome bonito, tá, gente? É um nome muito forte. Então, surgiu um certo desconforto, mas depois apaixonamos com o nome. Porque o Rafa, ele não te entrega o nome, ele não te entrega a logo. Ele traz todo um protocolo, um conceito ali, explicando o porquê do nome, o porquê das cores, o porquê da logo. Tanto que foi bem bacana, porque o arquétipo se fechou todo ali também da parte dele, sem ele saber que a gente tinha feito o arquétipo também. A logo, hoje, eu sou extremamente apaixonado por ela, que é um grifo, né, que apaixonante. Toma conta também de tudo. Um o próprio guardião, Aldar, né? É o guardião, né? A própria Aldar, que significa tá tudo bem, tá tudo seguro, tá tudo tranquilo. Quando foi explicado para nós, a gente fechou o ciclo ali, falou, ó, faz todo sentido, a gente tá no caminho certo. Agora sim nós conseguimos nos posicionar com muita força, com muita estratégia. E a marca, ela precisava deixar de comunicar insegurança e passar a comunicar tranquilidade. Até porque eles passaram ali por um processo, eles já vinham de uma mudança de nome. E logo depois que eles chegaram em um nome, que era Ápice Seguros, eles receberam uma nova notificação e tiveram que mudar novamente. Isso transmitia muita insegurança, incerteza para o cliente deles. Então a marca, ela precisava deixar de comunicar insegurança para passar a comunicar ali mais tranquilidade. E é onde que a gente entra ali no conceito da marca, num conceito novo de nome, que foi o nome Aldar, que significa está tudo bem em árabe. E esse estar tudo bem era o que eles queriam transmitir ali de valores para os seus clientes. Hoje a gente criou uma cultura dentro da empresa e a gente sabe que cultura é o que a gente é, o que a gente faz. Então isso com certeza ajudou muito a gente. A Aldar, ela traz esse cuidado, esse momento ali de estar perto, de estar próximo, não só com os clientes externos, mas com os clientes internos e com a gente também. Hoje a gente consegue se sentir pertencente de um todo. O nome veio para fortalecer muito o que a gente já fazia, né? E hoje a Aldar, ela não é só uma corretora. Hoje nós somos um ecossistema que a gente ajuda aí os nossos parceiros a fazer negócios entre si, fazer vendas. Então, assim, uma parceria muito forte. Então, vocês veem que a Aldar, ela tem uma força gigantesca. O mercado, ele nos enxerga como um casal seguro. Então, não é só vender planos de saúde. Nós inspiramos segurança para os nossos clientes. E acaba que isso nos posicionou mais ainda. Então a gente tem não só a nossa marca da empresa, mas a gente tem a nossa marca própria também, né? Nossa marca pessoal. Com certeza depois da Aldar mudou tudo, assim. A gente tem mais de 10 anos de mercado. Estava literalmente dentro de casa, trabalhando de forma amadora. Hoje a gente tem uma equipe, tem um escritório, tem o ecossistema que a Jo já citou aqui. A gente tem mais de 200 clientes hoje na nossa carteira, mais de 7 mil vidas cobertas, faturando
faturou nosso primeiro milhão em menos de um ano, que foi assim sensacional para nós também, não só por conta de tudo que a gente fez fora, mas a marca também traz isso para nós, a gente consegue fortalecer isso. Então foi uma série de coisas que a gente foi mudando, alterando e que no final culminou nesse resultado que a gente tem hoje. Graças a Deus, a Aldar vem crescendo, não só em funcionários, em número de clientes, mas também em estrutura. Inclusive um spoiler aí, a gente está com um pezinho em Alphaville de São Paulo agora, com o escritório pronto, vai ser uma honra colocar a logo da Aldar lá também. Não só isso, né, mas a gente também tem buscado crescer em outras esferas também. Logo, logo tem mais novidade, Rafa. Se vocês não tivessem feito essa mudança, onde vocês acreditam que estariam hoje? Cara, eu ia estar sentado no sofá lá de casa, esperando pingar a referência do BNI ainda. Na área de conforto, né? Que é quentinho, mas não te tira dali, não te faz crescer. Igual a Ju falou, é tranquilo você estar lá, mas o resultado também é bem medíocre, né? Então a gente decidiu sair da nossa zona de conforto, porque a concorrência é menor, né? E a gente está atacando justamente isso, pegando essa parte onde a gente não tinha conforto, a gente está indo para cima, a gente está buscando caos, literalmente. É isso. A gente está buscando caos porque a gente sabe que com o caos o resultado vem. Bom, primeira coisa que eu falaria para qualquer pessoa que está empreendendo, na verdade, está no começo, no meio ou no fim, é nunca desista dos seus sonhos. Essa é uma máxima que eu levo na minha vida, falo nas minhas palestras, e o quão isso é impactante na nossa vida, quando você não desiste do que você está buscando ali fazer. E segundo, eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, assim como você contratar um plano de saúde com uma pessoa que não tem experiência, assim como você contratar um seguro na mão de uma pessoa que não te dá esse conforto, esse norte, esse direcionamento, Esse cuidado, né? esse cuidado, assim também seria com a marca. O Rafa, ele tem uma máxima que fala que a marca é um ser vivo. Então ele também precisa ser cuidado, ele nasce, ele cresce. E eu acho que a gente está nesse momento aí de crescimento para começar a tomar conta. Essa parceria, eu acredito que ela não só começou, mas também como ela é duradoura, porque ele ajuda a gente a cuidar da nossa marca também. Então é isso, nunca desista dos seus sonhos e tenha um especialista para chamar de seu quando você precisar. Aí fica a reflexão, tá? Qual o legado que você quer deixar aí com a sua marca? Pense nisso. E é isso, em um mercado movido por medo, posicionar uma seguradora como Tranquilidade foi muito estratégico. Toda marca enfrenta momentos de pressão, isso é claro, mas são nesses momentos que decisões estratégicas definem o futuro. A Aldar nasceu de um prazo curto, mas cresceu com uma visão de longo prazo, porque quando existe clareza de posicionamento, não existe crise que se mantenha de pé diante de uma organização. O que existe é uma evolução contínua.